Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ó doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão... Olá, graça e paz, bom dia, muito bom dia, amém. Espero que você que está aqui na programação esteja bem, né? Temos aí algumas necessidades específicas ou especiais e ainda hoje não voltamos para o presencial, mas amanhã, em nome de Jesus, estaremos de volta no nosso tempo presencial, amém? Presencial para nos dedicarmos aí na comunhão com os irmãos, aí na tenda da presença, como que tem sido o propósito desde do nosso hoje é o 37º, né? E para a glória de Deus, né? Aquilo que temos experimentado de algumas resistências e impactos estão falando justamente do como estamos avançando para níveis mais profundos e que vai despertando em nós um senso de fragilidade, um senso de impotência e, consequentemente, um senso de urgência da necessidade da presença, como nunca experimentado antes, a necessidade de fato estar conectado com Deus, de ter realmente uma oração nos lábios que, por muitas vezes, não seja referente a nenhuma outra coisa que não a manutenção da presença de Deus em nossos corações, uma disposição muito simples de realmente manifestar o amor a Deus, né, por priorizá-lo, sem que seja na realidade de uma estrutura muitas vezes congregacional, comum, né, que a gente já está acostumado, né, a desempenhar, a desenvolver, e isso por vezes nos coloca um tanto dispersos, porque passamos a ficar preocupados, passamos a ficar em alguns momentos apreensivos em relação a essas coisas, como que elas têm que funcionar de acordo com o nosso plano, e não conseguimos perceber que mesmo quando as coisas não funcionam de acordo com o nosso plano, ainda assim estão no plano de Deus. E por vezes o plano de Deus é levar você, é levar a mim a um lugar onde de fato não tenhamos nenhum tipo de suporte em nós mesmos ou em quem quer que seja. Deixa eu te falar, nesse momento da jornada, em especial, eu não sei dos irmãos, né, porque nós temos encontrado uma dificuldade, uma barreira muito grande, né, porque as pessoas se expõem no sentido de atender a essa realidade bíblica, e a gente sabe que isso é batalha da confissão,
da exposição. Eu tive a oportunidade, a rica oportunidade de, no final da semana passada, né, ter um encontro com a irmã. Se não me engano, foi no domingo. Se não estou enganado, foi no domingo. E ela, de fato, tinha essa necessidade de se expor, de conversar, de abrir o coração. E para mim, ali naquele momento, meu coração se aqueceu muito em estar tendo uma percepção de uma caminhada bíblica pautada na palavra, principalmente naquilo que é desafiador para nós, que é de fato caminharmos expostos, caminharmos dependente da graça, não estarmos preocupados com a avaliação alheia, com o que pode dizer ou pensar ao nosso respeito, quando priorizamos a palavra e, consequentemente, a presença de Deus. Esse tipo de ideia que está muito presente nos círculos religiosos, nas congregações, nos costumes da manutenção da realidade congregacional. Quando vemos pessoas romperem, nós então passamos a ter o coração aquecido no temor de Deus, que demonstra tal posicionamento como uma correspondência à presença dele, à palavra dele, atuando fortemente no coração, fazendo com que as barreiras caiam por terra, fazendo com que as resistências elas se dissolvam, fazendo com que a palavra prevaleça, fazendo com que por meio desta palavra o fogo do Espírito Santo aqueça os nossos corações, possa então inflamar o nosso interior e nos trazer para um lugar de total vulnerabilidade ao amor e à bondade de Deus, que nos leva para um lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, de sensibilidade à presença. E então olhamos para o lado, olhamos para o outro e percebemos que não temos alternativa que não olhar para o alto e crer no socorro de Deus que está sempre presente. E então passamos a ter uma disposição interior no lugar onde Deus começou uma obra de uma oração muito simples, de uma oração fervorosa, de uma oração com expectativa na fidelidade e no caráter de Deus. A semelhança, né, de quem assistiu o documentário, quem não assistiu, eu faço votos, eu peço a você, por que não dizer eu rogo, eu suplico a você, assista, vai mexer com o teu interior. Louvado seja Deus pela vida do pastor Joel Maurício, né, que não sei como foi que chegou até ele, e quando chegou até ele compartilhou imediatamente comigo, aquilo mexeu com o meu coração, quebrantou o coração dele, me trouxe para o lugar de joelhos, de realmente olhar para aquela realidade de simplicidade, mas também de muito poder, de respostas, de testificações, e realmente ansiar por essa realidade na minha vida. Uma realidade que não se limita. Nós vemos ali mulheres com conhecimento bíblico, pontuando na palavra a sua fé não fingida, e para nós não pode ser diferente. Eu não consigo ver como algo casual, como algo que apareceu por coincidência no meio dessa jornada, mas como algo para alinhar, um marco trazendo uma referência de que talvez não, de que a direção agora, para esse momento, já na reta final, nos 40 dias, onde a proposta, onde a disposição que nos foi dada ao coração, é um momento de transformação, é um momento de você entender que não dá mais para ser como você era, é um momento para você entender que os resquícios, aquilo que ainda talvez esteja aí, né, tendo algum tipo de efeito na sua vida, para mexer com as suas emoções, para às vezes destemperar o seu ânimo, para te trazer tristeza, para ocupar os teus pensamentos de tal maneira a colocar você cabisbaixa, nada disso pode ser mais algo que você aceite passivamente. Por todo o material produzido até aqui, por todas as ministrações, por tudo aquilo que foi lido, por todos os momentos que experimentamos nesses mais de 35 dias, é tempo muito próximo, já passamos aí da metade do tempo proposto para a jornada, que são 68 dias, já passamos dos 50%, já estamos do ponto de vista humano, por assim dizer, num momento que a mente ela já está exposta a uma realidade, para um condicionamento mental
um condicionamento mental diferente, um condicionamento mental que de fato nos faz entender que não somos de forma alguma mais as mesmas pessoas que começaram esse processo. Então isso nos traz para um lugar de percepção, porque às vezes estamos caminhando no dia a dia, né, vivenciando, né, as situações, né, e por vezes não nos percebendo a nós mesmos, tendo ali as respostas a título de resultados, né, de testificações, mas não parando para ter uma observação analítica de o que está acontecendo dentro da gente, de como que de fato, como que estou falando para você aqui agora, isso tem que quebrantar, isso tem que nos levar para um lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, um lugar onde a gente, de forma simples, só por pensar em Deus, só por pensar em Jesus, entender que não podemos perdê-lo de vista, que de fato, como disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, é olhando fixamente, é realmente manter os olhos fixos nele, a gente começa a perceber como é raro, como é precioso, como é caro, e como ao mesmo tempo ao nosso redor tudo está se mobilizando para nos tirar, não nos permitir avançar, né, tentar de alguma forma parar o que está acontecendo. Eu não sei, né, quanto você, como que você está, mas ontem, ou melhor, hoje pela madrugada, na virada da madrugada, quando o ensino foi sobre a realidade do mundo espiritual, onde nós fomos trabalhar em um ensino, né, foi muito bom, foi muito forte, de fato algo da presença do Senhor se instalou aqui, mas ao mesmo tempo na programação tivemos aí a percepção de uma pessoa em relação à visão de algo estranho e que em meio àquilo me fez lembrar do testemunho, né, do meu testemunho de vida, de como que o Senhor veio a mim para falar justamente do ministério, como que isso está quebrantando meu coração agora, porque eu estou percebendo o cumprimento de promessas nesses dias e diante daquilo que eu fui declarando, né, e eu creio que Deus usou, na verdade, as pessoas, cada pessoa que entra na programação, cada pessoa que aparece para participar com a sua contribuição, com o seu testemunho, com a sua dificuldade, com a sua necessidade de oração, tudo isso é proveniente de Deus nos treinando, nos levando para um lugar para entendermos, para realmente experimentarmos a revelação impactante daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. E eu quero falar abertamente nessa câmera, eu tenho me sentido impotente, eu tenho me sentido incapaz de realmente avançar em qualquer coisa que se refira à obra de Deus sem a presença dele. Não é brincadeira. Está me faltando a voz e o fôlego para te falar isso. Tem sido muito sério. As dedicações, as madrugadas, né, ouvindo as orações, recebendo das pessoas que estão realmente ali, dispostas, prontas para receber, não de mim, porque não é em relação a mim, não é em relação a você, é em relação a Ele. É Ele que está ajustando, é Ele que está manifestando. Eu estou sentindo a presença dEle aqui agora. Eu tenho a sensibilidade está aflorada, e em meio à sensibilidade, a sensação da presença, um senso de fragilidade, um senso de incapacidade, de impotência, tem tomado a cada dia forma no meu interior. E quando eu vi aquele documentário, diante de mulheres que clamaram, de testemunhos tão poderosos, de coisas que realmente fogem a toda e qualquer proposta religiosa, de costumes congregacionais, de placas, que nos fazem então perceber o reino é real, Jesus é real, a realidade de batalha espiritual é real, e realmente nós estávamos dispersos, adormecidos, focados em outras questões que estavam nos levando para uma realidade de total descaracterização. Contudo, aprove a Deus, em meio à sua bondade, em meio ao seu amor, em meio àquilo que de fato manifesta quem Ele é, nos atrair para perto. E um temor santo está sendo gerado, uma disposição de viver o que Ele quer está sendo gerado, e ao mesmo tempo a batalha no interior, ao mesmo tempo um volume de sugestões na mente para parar, para mostrar a incapacidade, para trazer à tona a impossibilidade, para falar dos erros, das falhas, de coisas que já não fazem mais parte da nossa vida. E isso vai trazendo testificações de que de fato estamos com Ele e Ele está se aproximando de nós. A cada dia tem sido mais difícil, mais complicado, não tem sido fácil, mas estar de pé diante de uma câmera ou na presença dos irmãos
é justamente o resultado da graça de Deus, é o favor de Deus. E eu sinto por aqueles que infelizmente têm desprezado este momento, têm colocado este momento como um momento como outro qualquer, se preocupando, mantendo as agendas como que se esse assunto fosse um assunto como qualquer outro. Não é qualquer assunto. Priorizar Deus não é um assunto qualquer. Não é aquilo que você pode ouvir falar e continuar com a sua vida do mesmo jeito. Isso não pode ser possível. Isso não é possível. E se está sendo possível é porque você precisa verificar o seu pulso espiritual. Talvez você não esteja tendo mais vida espiritual e por isso está levando essa vida corriqueira, essa vida recorrente de instabilidades emocionais, de murmuração, de reclamação, de só olhar defeitos, só perceber falta, escassez, não ter uma perspectiva que vá além do que você pensa, está focado em si mesmo, em si própria, inclinada para o próprio pensamento, ensimesmada nas suas questões limitantes e não percebendo que há algo muito maior do que você, do que os seus sonhos, do que os seus planos. Há algo muito maior do que o que você deseja, há algo muito maior do que esse egoísmo que está presente na nossa carne, do que essa coisa soberba, do que essa coisa que nos leva a estar tão preocupados com a nossa dor, tão preocupados com o que vão pensar de nós e desprezando o que Deus pensa ao nosso respeito, os pensamentos de bem e não de mal que Ele tem por nós todos os dias e que de alguma forma não tem quebrantado as pessoas. Isso é desesperador, porque não é dessa forma, esse não é o plano de Deus para a igreja. Isso não é o plano de Deus para cada um de nós. Esse ajuntamento para dependermos de homens, esse ajuntamento para dependermos de pessoas, não conseguimos nos ajuntar tão somente para esperar na manifestação da presença dEle, que usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma mais simples possível, para mostrar aqueles que pensam que são, que eles não são nada, e aqueles que pensam que não são nada, esses Ele levanta. Então isso tem quebrantado a minha vida, tem me deixado numa disposição de não querer estar aqui diante de você nessas câmeras, de estar temendo o que vai sair da minha boca, porque eu já não tenho mais controle das coisas, não é mais um plano que eu tive, já não é mais nada que eu possa imaginar, que eu possa controlar, ou que eu possa falar vindo de mim mesmo, mas vindo de uma fragilidade, de entender que Deus é soberano, e de uma forma que está além do intelecto, está além do que de repente um livro pode mostrar, do que alguém pode dizer. Ele está falando. Ele está falando. Eu não sei quem está ouvindo, mas Deus está falando. O Espírito está falando, a igreja. Nós temos experimentado a cada madrugada o impacto poderoso do Senhor. E na madrugada de hoje, eu tive a sensação tenebrosa de uma presença ruim, tentando parar, e Ele permitiu para que eu soubesse que Ele estava perto. Não toca na minha vida, não toca na sua vida, mas a sensação de que a qualquer hora algo de ruim pode nos acontecer, de maneira que não podemos lutar contra isso. Nos coloca no lugar de dependência para entendermos que não é sobre nós, é sobre Ele. E é por isso que temos livramentos, porque o poder e a glória é dele, não sua ou minha. Então eu me entendo e não tenho vergonha do que está acontecendo agora, porque eu sei, vai acontecer com você que tem esperado nele. Ele está se movendo, Ele está falando. E por muito tempo a gente teve fazendo guerrinha. Por muito tempo a gente teve aí preocupado com tantas coisas sem reconhecer. A falha era nossa. A falha era nossa de não estar priorizando Ele. É muito simples. É priorizar Deus. É olhar para Jesus. É se manter e deixar com que a ansiedade morra diante daquilo que é. Você precisa fazer alguma coisa. Não, eu preciso me aquietar. Eu preciso tomar posição e ver que Ele continua sendo Deus. Ele não depende de mim, sou eu quem dependo dele. Eu preciso parar, eu preciso desacelerar, eu preciso ter poucas ou nenhuma expectativa na carne ou em quem quer que seja, mais nele. Se eu quero ser alguém útil para você, eu preciso depender dele. Eu não posso depender da sua opinião, eu não posso depender do que você pensa, mas do que ele pensa é mais importante. E não é isso que a gente vê, e por vezes isso machuca. Quando você entra no lugar de entender o que é isso, isso machuca. Quando as pessoas desprezam, quando as pessoas só têm problemas para falar, eu fico imaginando como não é para Deus ter enviado o seu filho para
da cruz, ter pago um preço que ninguém podia pagar, para a gente hoje estar de pé, confiando no que ele fez, e ainda assim permanecermos na murmuração, na reclamação, não temos uma disposição de espírito, como que eu vi naquele documentário, a irmã falar, aleluia, aleluia, é crer na mensagem da cruz, é entregar tudo nas mãos de Deus, é ser gerado em Cristo, é saber se você foi gerado em Cristo para permanecer nele. É sobre isso essa mobilização. É se ele continua sendo de fato quem ele disse que era no seu coração, porque se não fosse, arrependa. Se arrependa, não tem outro caminho. Encobrir não vai mudar as coisas. Pode te trazer um sossego, mas deixa eu te falar, as angústias aumentarão, porque ele tem propósito com a tua vida, ele quer a glória dele se manifestando com a tua vida, e não há para onde fugir da presença de Deus. Você pode ir para o mais profundo abismo, não há como fugir dele. Você pode subir no mais alto monte, não há como fugir da presença de Deus, não há como fugir do plano que ele tem para a tua vida, não há como fugir, não há como fugir. Não há como se esconder, não há como resistir. Se você é um escolhido ou uma escolhida, não tem como resistir. Então, diante dos testemunhos que estão surgindo, diante dessa interação do que está acontecendo, meu Deus, temos que clamar mais de Deus. Precisamos diariamente, de forma desesperadora, mais de Deus. Mais de Deus para sermos capazes de dar um testemunho desapegado das opiniões, desapegado dos intelectos, desapegado das impressões, de valores humanos. A nossa grande riqueza é o Senhor. Não há nada mais importante do que isso. E nesse tempo a santificação se torna algo simples. Se torna algo simples. Eu não queria abrir a câmera nessa manhã, essa é a verdade, minhas irmãs. E para você que vai assistir, eu não queria estar aqui agora de manhã. Eu não queria. Algo está acontecendo acerca de secreto. Deus nos quer no secreto. Rompemos, meus irmãos, creiam nisso, você que começou desde o primeiro dia, que acompanhou em dias anteriores o despertamento, para entendermos que Deus é prioridade, mas não é o fato dele ser prioridade que faz diferença, é se ele é a sua prioridade. Esse contraste que nos levou para o lugar de percebermos que não buscar o reino em primeiro lugar é loucura. Se eu não estou buscando o reino, eu estou vivendo para o mundo, tão somente com uma máscara, com um personagem religioso. Mas no dia a dia eu estou aflito com as contas para pagar, eu estou com medo de que as coisas não deem certo, quando que ele tem um plano que me garante e me sustenta. Se o reino não é minha prioridade, eu preciso usar o braço da carne. Eu estou parecendo aquele bonequinho que precisa de corda, sabe? Aquela corda que você dava no bonequinho para ele ficar se balançando. E não estou dependendo da graça que é transbordante e incessante. É graça sobre graça incessantemente. Não é na tua força que a sua família vai se ajustar, que o teu marido vai se render, que a tua esposa vai se voltar para Deus, ou que os teus filhos vão se render a Ele. É na tua rendição, é na tua vida secreta com Deus, é em você confiar no que a palavra diz e abrir mão de todo e qualquer argumento contra o que está escrito. É o que está escrito. É sobre isso, é sobre Ele em nós, é sobre Ele ser soberano, é sobre Ele ser prioridade, é sobre Ele ser a nossa única alternativa. Não é que quando não dá certo eu vou orar, não, eu só tenho a oração como a conexão, como caminho, e não é ela o fator mais importante, é para onde ela me leva. Para onde a oração me leva, a uma fé não fingida.
Há uma fé que não usa máscaras. Há uma fé que não se move como um personagem. Alguém que reconhece: eu pequei, eu peço, eu suplico perdão e recebo o perdão. Porque ele disse que se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e para me purificar de toda injustiça. Então agora já não sou mais a mesma pessoa. E eu preciso crer nisso. Senão eu vou depender do que as pessoas pensam ou não de mim. Não é desse jeito, não é sobre isso. Isso é uma religião vazia, morta, asfixiadora, que tira o seu fôlego e a sua força todo dia. Você tem que fingir se você não tem um relacionamento íntimo com Deus. Todo dia você tem que fingir se você não está cheio do Espírito Santo. Todo dia você tem que fingir se você não tem vida íntima e secreta para derramar diante de Deus as suas inquietações. Todos os dias o mundo está aí para nos trazer propostas. Todos os dias o mundo está aí para nos ofertar o pecado. Todos os dias Satanás vem para nos tentar. E isso é uma batalha diária, o dia todo o tempo. E você não vai vencer sem ele. É porque dele, é por meio dele e é para ele. Não é possível, não há como, não há como, não há como. Sem ele não tente, não tem jeito. O engano de Satanás é profundamente poderoso, uma influência poderosa. Por quê? Porque se move na nossa ignorância. Quando você deixa de ter referência da glória, quando você deixa de ter referência do lugar dele, da exaltação que ele merece, do louvor que brota, as lágrimas que estão brotando de mim. E, meus irmãos, não é emocionalismo, não. É que você não entende o que a gente sente quando ele se apresenta, quando ele mostra, quando ele fala. As minhas orações ao longo dessas madrugadas é: Deus, troveja a tua voz. Que a tua voz venha como um trovão em nossos corações. Eu estou sentindo isso hoje. Nessa madrugada ele trovejou no meu coração. Através das irmãs que ficaram até um pouco depois da reunião no Meet, o Senhor trouxe ali um momento para que eu pudesse ministrar essas irmãs. E ele me trouxe à memória como foi que ele me chamou, das palavras que ele me entregou profeticamente, das pessoas que ele levantou para me despertar acerca do que ele tinha comigo. Como se ele me dissesse: eu não esqueci. Nesses dias eu tenho tido essa impressão: algo muito sério está por acontecer, algo muito poderoso, algo que nós nunca vivenciamos antes está por acontecer. Eu não sei quem está tendo essa impressão, mas ontem na madrugada, enquanto eu falava com as irmãs, eu tive sim a impressão que me arrepiava todo de que algo muito ruim estava me rondando. E eu não tive medo, no sentido, não estou falando aqui com medo. Na hora sim eu tive uma sensação muito ruim. Eu pude ter sim a impressão de algo muito ruim. Algo que de fato, se pudesse, eu destroçava com a minha vida. Diante do que nós estamos vivendo nessas madrugadas, nesses dias, louvado seja Deus por cada uma de vocês. Vocês não sabem. Você não tem ideia da bênção que é contar com alguém do outro lado, tão somente para dizer amém, eu creio nessa palavra. Na vida de um ministro, vocês não têm ideia como Deus foi maravilhoso, gracioso e bondoso comigo ao unir a minha vida, a vida da irmã Lene, que abriu essas portas. Como Deus foi bondoso e misericordioso, mas ao mesmo tempo me trouxe para um lugar de cobrança, quando colocou no coração da irmã Jaqueline que estivéssemos lá para fazer o aniversário de Emanuel junto com o pastor Joel. Como foi poderoso ver Robinson, ver Edmário, ver Gilson e Vanessa serem tomados no Espírito para ministrar uma palavra aos jovens. Aleluia! Como está sendo realmente algo extremamente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida esse tempo. É inédito. É inédito. Mas ele permitiu que eu tivesse a sensibilidade. Joel, eu dou graças a Deus pela tua vida, Joel. Eu dou graças a Deus pela tua vida, por você ter tido a coragem, ter confiado no amor de Deus para expor o teu coração e confessar as suas dores, as suas fragilidades, as coisas que de fato você nunca falou com ninguém.
Mas ali naquele domingo, quando eu saí da sua casa, depois da confissão que você me trouxe, meu coração pesou. É peso de glória, cuidar das almas que são preciosas para Ele. Não é brincadeira cuidar das almas que são dele, que Ele morreu para conquistar. Algo muito sério veio ao meu coração depois que Joel mandou esse vídeo. O Senhor me levou, me trouxe uma passagem, eu falava com Ele: Senhor, o Senhor nunca fala comigo por acaso. Não há nada casual naquilo que o Senhor fala. E Ele me deu uma passagem de Zacarias capítulo 11, versículo 5. E diante daquela mensagem o Senhor falava sobre a vida de pastores. Pastores que têm enriquecido por se aproveitar das ovelhas. Pastores que não têm cuidado das fragilidades, daquilo que o povo carrega como dor. O povo está perdido, olhando para aquilo que o mundo tem balançado como isca e tem se afastado da mensagem da cruz. Cristo já não é mais suficiente, tem que ter alguma coisa a mais. Ter Jesus já não é mais suficiente, abraçar a cruz já não é mais suficiente, tem que ter algo a mais. Isso é loucura. Eu não sei como falar essas coisas. Está sendo muito novo, não é algo que eu possa controlar, não é algo que eu tenha planejado, não é algo que eu, sei lá, que eu tenha, sabe, irmãos, não é algo de experiência, é algo novo. E ele falava, eu até busquei uma pesquisa para meditar, porque foi íntimo, foi algo que minha esposa falava comigo: olha, Fernando, você precisa entender quando é que Deus fala algo que é só para você e quando Ele fala algo que você deve ministrar ao povo. E eu recebi e vou compartilhar com vocês. E sei que essa mensagem é para os ministros. Se você for em Joel capítulo 2, quando ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, ele diz que os ministros precisam instaurar, convocar o povo para uma reunião solene. E os ministros de Deus devem chorar. Os ministros dos sacerdotes devem derramar lágrimas. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Jesus já não é mais o centro. Já não é mais porque dele. E nesses dias eu falava: Senhor, eu preciso de um canto, eu preciso de algo para te louvar, para te bendizer. Eu estou me sentindo seco. É como uma música que dizia: Senhor, o meu coração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. E até as minhas orações já não passam de canções de palavras repetidas. Abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar e encharcar essa terra seca. E isso veio sobre mim nesses dias, meus irmãos. E eu pude entender que é porque dele e é para ele. Mesmo que eu ande meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sim andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que esse amor é por mim. Então, se esse amor é por mim, tem tudo a ver com ele, é tudo para ele, não tem nada. Com ele eu sei aonde eu devo ir. Então eu vim para esse momento em que humanamente, talvez em outros dias eu tivesse vergonha, porque estamos nas redes sociais. E nas redes sociais, meus irmãos, pode ter certeza, a leitura
é das piores possível quando o Espírito Santo se manifesta. Justamente para abortar o mover do Espírito, uma vez que ele é sensível. Mas eu não estou aqui preocupado com o Ibope, preocupado com... Sabe, eu sei que a batalha está aí, eu estou nela. Eu estou para a guerra. Eu estou para a guerra, eu vim para a batalha. Ele me chamou para estar na linha de frente. Eu entreguei os meus sonhos. Eu entreguei os meus planos. Eu abri mão dos meus projetos. Estou me sentindo vazio. Ele tentou trazer na batalha, porque o inimigo ele trabalha na mente, o campo de batalha é a mente, por isso que o Senhor diz de tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração e proteja a sua mente, porque a sua vida é guiada por pensamentos, para onde a mente do homem vai, ele segue. E no momento em que eu entreguei os sonhos, falei, Deus, eu abro mão. Abro mão dos projetos. A irmã Jaqueline é testemunha, juntamente com o seu esposo. Eu tive numa festividade, onde pessoas de autoridade, pessoas de posição social, por conta da autoridade, acerca do sonho que eu queria para a minha vida, elas estavam presentes, elas reconheceram o momento em que me foi dada a oportunidade para entregar uma palavra. Só que antes disso, quando eu abri mão do sonho, o inimigo ele veio falar, você não vai ser nada. Você perdeu seu tempo. Seu tempo já passou. Não tem mais nada para você. Ele veio me acusar dos 20 anos em que eu fiquei dividido. E ele disse, não tem mais jeito. Não tem como voltar atrás. E agora que você entregou, não tem mais nada para você. E doeu. Porque o processo é um tratamento da ferida. Você arrancar um sonho e falar assim, ó, toma aqui há 20 anos. E eu havia decidido 2024 vai ser o ano do meu sonho. Vai ser o ano do meu sonho. E nesse momento, em 2024, Deus fez tudo diferente. Primeiro que ele levantou uma irmã da congregação da Tenda da Presença, a irmã Velmácia. E na ministração de virada de ano, ele falou através dela, eu vou tirar o seu coração. Esse coração já não vai servir mais para você. Ela foi usada por ele para dizer, eu vou mudar tudo na tua vida, já não vai ser mais, você não vai estar mais à vontade, afim, faminto por essas coisas. Eu naquele momento estranhei, não quis receber aquela palavra. Resisti. Mas ao longo dos dias, ele me chamando para um lugar de entrega, lugares secretos, onde éramos somente eu e uma pessoa para orar. Eu e o irmão Ismael por um tempo, somente eu e ele, para buscar mais do Espírito Santo. Eu e o irmão Moacir por um tempo, somente eu e ele, para nos envolvermos com a presença de Deus e destruir qualquer coisa que nos afastasse da presença. Ficamos por quase 60 dias. Eu e a irmã Jeane por um tempo, sendo ministrados acerca do devocional, de como lidar com as pessoas. Foi quando então ele falou, agora vai cuidar dos seus pais. E nesse momento que eu me volto para os meus pais, ele fala do meu sonho e fala, ó, você tem que escolher. Porque eu estava decidido, não, esse é o ano do meu sonho, eu vou me dedicar, eu vou começar a estudar, eu comecei a ganhar foco. Quanto mais eu me envolvia com Deus, mais clareza eu tinha das coisas. E ainda assim eu sabia que não era ilícito o sonho. Então ele se manteve ali, até que o Senhor me levou para uma bifurcação, aqui você tem que escolher. Porque se você escolher os seus sonhos, eles são lícitos. Se você escolher os seus sonhos, eu não posso estar com você. Você não vai experimentar Efésios 3:20. Você não vai viver além do que você pensa ou imagina. Você vai viver exatamente o que você quer. Se você quiser, você vai. Quando ele me disse isso, eu entendi. Eu tive a sensação de um vazio que eu nunca tinha tido na vida. Eu pude olhar para trás e ver, acho que naquele momento, naquela conversa, naquele diálogo interno aqui na minha mente, ele abriu, ele descortinou os 20 anos na queda de, no cabo de guerra. Então ele disse, se você quiser, você vai. Porque você vai estudar, você vai se dedicar e vai dar certo. Você sabe que você consegue. Você não nasceu para derrota. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Você é meu filho. É como se ele dissesse para o filho pródigo, você quer herança, tome.
e vá. Mas eu falei, não. Naquele momento eu falei, não, eu abro mão. Se o senhor não for comigo, eu não vou. Eu abro mão do sonho. E me lembrou uma música. Eu gostava muito de um grupo musical chamado Diante do Toque no Altar. Toque no Altar. Mexeu muito com a minha vida, cantei muitas canções do Toque no Altar. Quem nunca se quebrantou com Deus da aliança e Deus de promessas? Quem nunca se quebrantou com Restitui? Mas uma das músicas que mexia com o meu coração era A quem tenho eu nos céus além de ti? E quem é da terra que eu queira mais que a ti? Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Então subirei no cume do monte, no altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e da minha vontade. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Essa música mexia comigo. Mexia comigo e ela voltou nesse dia. Então eu entreguei ao Senhor e senti paz. Apesar do inimigo ficar atormentando todos os dias. Então Deus me fez lembrar do que a irmã Jaqueline havia dito. Pastor, Deus te chamou para o senhor estar no exército celestial com patente alta. E as patentes altas dessa terra vão reconhecer isso na sua vida. Não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. 15 dias depois isso aconteceu e eu falei para ela, Jaqueline, assim como Deus te usou para testificar algo no meu coração, eu quero falar, tua vida vai chover. Porque de alguma forma, isso que está acontecendo ali na congregação da tenda da presença foi resultado, sim, de clamores na vida dessa mulher de Deus, esposa do pastor Joel, de entender que Deus queria para a vida dela algo que não estava acontecendo, assim como para a congregação. E a irmã Eliana também era uma outra mulher que muito falava sobre o fato de não entender porque as coisas estavam acontecendo como estavam, mas não era como Deus queria. E aprove a Deus despertar na minha vida o desconforto. E diante desse fato, nós começamos a jornada. Nós começamos a jornada. E o Senhor começou a falar, porque também a irmã Jaqueline foi usada para dizer, olha, pastor, avisa as pessoas. Elas não vão ter como trilhar essa jornada de qualquer jeito. Não tem como, sabe, você vir hoje e amanhã, quer hoje, amanhã não quer, o nome disso é ânimo dobre, mente dividida, e Tiago chama de hipocrisia, e temos que limpar o coração do ânimo dobre, da mente dividida, que hoje dá, amanhã não dá. É com Deus que estamos lidando, o Deus de toda a terra, o Todo-Poderoso, aquele para o qual não há impossíveis, é sobre Ele que estamos falando, é em relação a Ele que estamos nos aproximando. Não estamos buscando a placa de uma igreja. Que loucura, não estamos preocupados com placa de igreja. Ainda assim houve um levante de pessoas que não entendem. E Satanás tinha que fazer isso, e Deus tinha que permitir que isso acontecesse para que soubéssemos. Eu não sei quem de vocês tem passado por momentos desafiadores de um vento contrário, de falas contrárias, de descaracterização, de acusação, eu não sei quem. Eu conheço algumas pessoas. E é exatamente aqui, quando as coisas começam a acontecer diferente do que a gente esperava humanamente, porque a gente faz um plano, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos consagrar, vamos dedicar, e a gente acha que tudo vai fluir sem qualquer tipo de impedimento, mas não. O vento contrário tem que soprar. O diabo tem que se levantar para cair. Os enviados dele têm que aparecer para se render. Porque a autoridade está no nome daquele que vive e reina.
aquele que é o amado das nossas almas, aquele por quem as nossas almas se desesperam, porque somente Ele deu sentido. Quem um dia pisou no Santo dos Santos sabe do que eu estou falando. Quem um dia teve um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo sabe do que eu estou falando. E quando você começa a alinhar, ajustar e perceber que você estava disperso, que você estava adormecida para uma relação íntima e pessoal com Deus, você começa a ter um senso de urgência. Um senso de urgência claro de que você não tem tempo para perder. Que você não pode se distrair. E nós fomos trabalhando 7 dias de despertamento. E Deus movendo coisas. E Deus trazendo revelações. E Deus testificando coisas. Avançamos. Pessoas que estavam no começo deixaram de estar, abandonaram o processo. E o Espírito Santo continuou falando, não foca nas pessoas. Não foca nas pessoas. O que está no seu coração não tem nada a ver com as pessoas. E aquelas que abrirem o coração também vão entender que não tem nada a ver com elas. Sou eu com você. Sou eu com cada uma delas. Teve um dia que, numa mobilização, eu cheguei na igreja, num domingo, e foi maravilhoso, porque os domingos são consagrados nessa jornada a buscar o Espírito Santo. A nos envolvermos com a presença dele para termos um tempo de qualidade com o Espírito Santo. Então jejuamos no domingo pela manhã para termos esse tempo. E foi muito bom, foi poderoso o domingo, um dos primeiros que nós começamos em que ele iniciou essa programação. Mas no domingo seguinte, algo diferente aconteceu, quase ninguém foi. E ao meu coração, o inimigo setou algo. Olha, o povo, você está pensando, eles vão desistir, você está sozinho nesse negócio. E de repente eu fiquei, sabe, claro, a seta veio, a gente chega com expectativa, ela não é atendida. E eu comecei a imaginar, falei, cadê o povo, cadê a Eliana, cadê Jaque, cadê todo mundo, não vem ninguém. Abrimos a câmera, algumas pessoas apareceram. Naquele domingo o Espírito Santo, era culto de Santa Ceia. Então teve a Santa Ceia. Na segunda-feira foi um tempo de oração e ali eu fiquei sabendo que a irmã Eliana ela tinha pego a gripe, já que tinha passado por um momento também ruim da saúde. E Deus havia ministrado no meu coração naquele momento que não era sobre as pessoas, até porque cada pessoa, segundo ele falou no meu coração, cada pessoa estava tendo o seu momento com ele. Estava experimentando ali os seus apertos, estava experimentando ali um momento de disciplina, um momento de vir para o lugar onde ele estaria tratando com elas pessoalmente. E surgiu então algo muito sério, o cuidar da própria vida, para que então pudéssemos cuidar uns dos outros. Não ficarmos com reservas, mas reconhecer que sim, cada irmão vai estar na sua luta, mas na medida em que eu estiver firme, isso vai animar o meu irmão a permanecer de pé. Então houve apreensão com a vida da irmã Débora, uma grande bênção, uma mulher que é uma grande bênção, mas que experimentou há pouco tempo antes do começo da jornada momentos muito ruins na sua vida, momentos aterradores, momentos devastadores de descaracterização da personalidade de quem ela era. Mas o Senhor a trouxe, a levantou porque ela correspondeu. A mobilização não é uma campanha em prol de coisas que a gente conquiste para que a gente se sinta alguém por conta das coisas que temos. Não, 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 não. A mobilização é para que saibamos quem somos por conta de quem Ele é na nossa vida. Isso que faz a gente desarrumar a vida toda e botar a vida nos trilhos com Deus sendo a nossa prioridade. E dali para frente, as coisas começaram a ser diferentes. A irmã Temise experimentou uma infusão, um derramar do Espírito Santo naquele domingo. E na segunda-feira, a oração dessa mulher se quebrantando, falando, Jesus, me ajude. Ah, Jesus, eu oro pela minha casa. Jesus, eu estou orando pelos meus filhos, pelo meu esposo. Jesus, me ajude. E ela clamava, ela derramava lágrimas. Ela já tinha falado da dificuldade que ela tinha de orar. E ali eu vi. E aquilo me quebrantou. Porque antes da oração da irmã Temídia, suplicando a Deus a ajuda, reconhecendo o lugar de impotência, de incapacidade, que não era do jeito dela, que não tinha como acontecer do jeito que ela queria, mas era do jeito dele. Ela começou a falar ao Espírito Santo como é bom.
Como é bom ter a tua presença. O Senhor me tocou e ela começou a orar como eu nunca tinha visto aquela mulher orar antes. Porque ela disse antes que tinha vergonha de abrir a boca para orar e Deus a usou. Da mesma forma, ele usou o irmão Gilson antes para suplicar, levantar um clamor, que diante, somente agora eu posso falar, eu vi nele um guerreiro de oração, um homem com quem Deus está contando, um adorador com quem Deus está contando muito, muito mesmo. Foi diferente, aquela segunda-feira foi um derramar, foi glorioso. Depois veio a irmã Maria, e que também levantou um clamor, e que naquele período também nós tínhamos tido um aconselhamento. E foi forte, porque no domingo, uma semana depois, foi a irmã Maria que foi tomada no espírito. Uma mulher que andava se escondendo, uma mulher que tinha receios de se expor, e Deus a usou, a tomou no espírito. Me ministrou algo no coração, e quando eu olhei para os olhos daquela mulher, a face dela já não era mais a mesma. Não era a face de uma mulher envergonhada, de uma mulher que talvez não valorizasse o que Deus tinha com ela, mas ao contrário. Eu começava a ver no olhar de Maria um brilho de intrepidez, um brilho de ousadia. E isso foi tomando cada pessoa, testificando em cada pessoa. Até que um dia nós fomos visitar a irmã Eliana, eu e a irmã Vanessa, marcamos de visitar a irmã Eliana. E ao visitarmos a irmã Eliana, tivemos um tempo de aconselhamento, um tempo de testificações, e Vanessa pôde abrir o coração para falar algo sobre alguém na realidade da congregação que aparentava uma resistência. E naquele momento o Espírito Santo pôde me usar mais uma vez com palavra do conhecimento, que revela os corações, e juntamente com a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, que juntamente com a revelação do oculto, do secreto e do escondido, ministra conselho, que quem segue vê o poder se manifestar, e de forma sobrenatural. A pessoa sobre quem conversávamos naquela mesma semana voltou a ter contato, voltou a pedir ajuda, voltou a pedir oração, e está recebendo avivamento espiritual e correspondência a esse tempo. Então não tem como, não é sobre nós, não é sobre nós, não é sobre nós. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, por favor, em nome de Jesus, não se distraia, não se distraia. Deus tem mais, é só o começo, é só o começo. Há uma faceta do Evangelho que não conhecemos. A ideia do Evangelho que temos, de pregação do Evangelho, é ficar falando. Deus está nos ministrando para viver o Evangelho. A fase para a qual Ele está nos levando é uma fase de vida. Vida no Evangelho. Semelhante àquelas mulheres ali, para quem não assistiu o documentário, eu digo assista, vai ser um tapa na sua carne. Um tapa bem na cara da sua carne. Porque tanto eu quanto você carregamos, não adianta negar, e se negar somos mentirosos. Carregamos e temos que trabalhar isso. Esse é o nosso treinamento. Carregamos orgulho, carregamos soberba, carregamos julgamento inadequado, carregamos o apontar do dedo, carregamos a percepção do cisco no olho, mas não a da trave que está no nosso. Carregamos a soberba, carregamos, essa empáfia. Carregamos o estar apoiado em si próprio, pensar que o que pensa de fato é o suficiente, quando que não é nada perto do que se precisa aprender. Nós carregamos essas coisas. Sim, porque a carne não se converte. É uma luta do espírito contra a carne. E para que um prevaleça, é o que é mais alimentado que prevalece. E a carne tem as suas artimanhas para te fazer pensar que você está sendo espiritual, quando que na verdade você não está sendo, porque não se rende, porque não confessa pecado, porque não pede perdão, porque não avança mais uma milha, porque não se expõe, porque não se humilha. Esses são aspectos de uma examinação bíblica simples, que mostra o quanto que a carne na sua vida ainda está fortalecida. Se você não pode confessar o seu pecado para alguém, isso é carne. Se você não pode pedir perdão a alguém, isso é carne. Se você não pode liberar perdão na vida de alguém, isso é carne, não é espírito.
O Espírito faz com que você viva uma vida semelhante à de Jesus, uma vida simples, cujo foco é a vontade de Deus e ponto final, não tem negociações. Então, ao mesmo tempo que eu experimentei nessa madrugada uma fragilização do meu estado de carne e um senso espiritual da batalha, cuja realidade é realmente o inimigo querer roubar, matar e destruir, agora pela manhã, nesse exato momento, o que vem ao meu coração é intrepidez, é coragem, é ousadia. É Deus falando ao meu coração: eu te amo, você é meu filho amado, eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu te chamei. Então, se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Agindo Deus na minha vida, quem vai me impedir? Então eu creio que essa mesma confissão é para a tua vida, para que você se levante. Porque hoje foi um dos dias que, diferente de outros que eu vi levantes, coisas que não deram certo, coisas que, vinham como um vento contrário para fazer desistir, hoje era um dia em que eu não queria mais continuar. Não. Por quê? Porque não está mais no meu controle. Não é mais aquilo que me foi dado por programação. Deus está falando: avança. E eu não sei o que é que vem. Eu estava tendo uma ideia de que eu estava tendo noção clara das coisas que estavam por vir. Só que ele agora me trouxe para um lugar onde eu não sei o que está por vir. O que eu sei é que, da parte dele, manifestações gloriosas já foram decretadas. Da parte dele, respostas virão para honrar a fé daqueles que creem nele. Da parte dele, eu profetizo e declaro: você vai testemunhar abrindo a câmera. Deus vai honrar a tua fé e vai te exaltar. Porque a palavra diz: submeta-se ou se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Deus quer destacar os seus filhos fiéis. Deus quer destacar os seus filhos disciplinados. Deus quer honrar aqueles que o honram. Ele quer fazer isso e ele vai fazer. Ele quer honrar a sua vida, ele vai te honrar. Você só não pode desistir. Você só não pode retroceder. Deus vai honrar a tua fé. Você vai acessar um nível mais profundo no conhecimento das coisas de Deus. E você vai subir num patamar mais alto de resultados e realizações da manifestação do Espírito Santo guiando e conduzindo a tua vida. Se prepara para as boas notícias. Se prepara para os presentes inesperados. Se prepara para você viver sonhos que você já havia esquecido. Se prepara, porque Deus já ordenou e decretou dos altos céus. Você que está chegando aqui agora, você que está recebendo este vídeo por compartilhamento, Deus está falando com você. Você estava esperando uma resposta. Esse vídeo é a resposta de Deus para a tua vida. Vem consagrar a tua vida a Deus. Sai desse lugar de passividade. Sai desse lugar de distração. Sai desse lugar de superficialidade e vem para o profundo. Porque é no profundo que Deus revela segredos. Sem intimidade com Deus não há como você vencer. Se dobrar os seus joelhos e buscar Deus na madrugada, não há como receber os segredos que Ele tem com você. Mas se Ele encontrar no teu coração o desejo de adorar, é que Ele então vai se revelar e vai lhe mostrar segredos que Ele não conta para todos, não abre para todos. Segredos para uma vida de vitórias e de conquistas. Por quê? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Você e eu fomos chamados para vencer o mundo, a influência do mundo. Fomos chamados para preparar o caminho de uma próxima geração que vai além do que fomos. Deus chamou você. Eu estou falando com você que está aqui agora ao vivo. E estou falando claramente para você que está recebendo este vídeo gravado. Deus chamou você. Ele conta com a tua vida. O detalhe é que resposta é que você vai dar para esse chamado. Porque muitos são chamados,
mas poucos são os escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado da forma como que Deus espera, em fé, confiando na palavra dele. Então eu quero dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor está nos sustentando. Em nome de Jesus, eu peço a você, esse vídeo ele foi completamente inusitado. O momento nessa manhã não é, sabe, ele é ímpar em todos os sentidos do que eu já tive nas redes sociais. Eu creio da parte do Senhor. Só Deus sabe. Só Ele sabe. Como meu coração ficou pequeno. Como eu me senti impotente, incapaz. Mesmo muita gente me vendo como uma pessoa muito capaz. Como uma pessoa dotada de certa inteligência. Isso não significa nada frente àquilo que ele queria ver, que ele queria manifestar, quando tudo isso representasse nada. Quando muitas tentativas em direção de coisas que eu espero que aconteçam, elas não acontecem, elas não se realizam. Quando se frustram os planos, quando as coisas não dão certo, quando você percebe que não pode contar com quem está do teu lado, ou que você não tem ninguém para contar, porque muitas vezes, eu não sei quem já experimentou isso, no acompanhamento terapêutico eu já acompanhei pessoas que dizem: eu estou cercado por uma multidão, mas me sinto só. Eu estou cercado por uma multidão, mas me sinto só. E Deus, por vezes, faz isso conosco. Nos faz ter esse tipo de sensibilidade, de perceber muitas pessoas ao nosso redor, mas entender que não podemos contar com elas. É entre Ele e nós. É entre Ele e você. É assim que você desperta. É assim que você amadurece. É assim que você acessa um novo nível. É no lugar da fragilidade. É no lugar da fraqueza, onde Deus aperfeiçoou o poder. Nessa manhã, eu estou vendo diante de mim um cântaro. Um cântaro. Um grande cântaro. Um cântaro que está sendo vertido, inclinado. Está sendo derramado um líquido viscoso, dourado, uma unção da parte de Deus. Está sendo derramada nessa programação. E um batismo de quebrantamento vai te alcançar aí agora. Um batismo de quebrantamento vai te alcançar aí agora, e não resista, você não vai resistir. Línguas espirituais vão estar de dentro de você agora, você que esperava a resposta de Deus, receba. Encorajamento, você vai começar a gritar dentro aí, você vai gritar onde você está, você vai dar glórias a Deus, porque os anjos chegaram aí, eles receberam ordens para rasgar os céus, como que aconteceu com Daniel. Desde o primeiro dia desta consagração, Deus já havia aceitado o sacrifício. Desde o primeiro dia desta consagração, Deus já havia aceitado o sacrifício. E hoje Ele determina anjos vindo ao teu encontro para entregar e ativar em você dons da parte de Deus. É para a glória dele. Você vai se mover hoje como que você nunca experimentou na vida. Você vai sair, você vai encontrar com pessoas, você vai passar por circunstâncias hoje que vão testificar o que está dentro de você. Você vai falar coisas, as pessoas que vão ficar amedrontadas, atemorizadas e assustadas. Porque não é comum ouvir o que elas vão ouvir, que virá dos seus lábios, transbordando do seu coração. É Deus, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a terra, o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Elohim. Ore me candalava, sune me calava, suramagai, o candaies eticais, camasutei, colchetei nagalavas, merei com machandadai o cai. Receba discernimento de espíritos, ramasurene calavas. Nós vimos ali no documentário o Espírito Santo batizar uma mulher analfabeta e ensinar o idioma da língua portuguesa, ensinou ela a ler. Você que quer falar um idioma diferente, o inglês, o francês,
o japonês, o chinês, receba ramagaso, kandalavasunei, kandamasunei, kondayaka. Você que anseia se mover em dons para a glória de Deus e edificação da igreja, receba ranagavasunei, kouchetei, kaba, hanayokonderei, kalavasunaga, kanayesebei, kalamasunei, kandalavas. Receba a interpretação de línguas estranhas. A interpretação de línguas estranhas. Receba a interpretação da linguagem espiritual. Receba em o nome de Jesus o dom para operar em maravilhas. Receba receba encorajamento, receba intrepidez, receba ousadia, receba o renovo da unção, receba o despedaçar de todo julgo e impedimento, receba em nome de Jesus a cura das dores do passado, a vergonha, os abusos, as perdas, receba em o nome de Jesus, se levanta para dar glória, receba em nome de Jesus. Ramagas, Koute, Kachatanabanaga de Kandalabasuye. Remayo, Tanayo, Kandalayo, Kalabasunei, Kandalaba. É de joelhos que você vai vencer, mulher. A vitória está decretada no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida profissional, na vida do teu esposo, da tua esposa, do teu marido, homem de Deus. Aleluia. Vem para o lugar do sacrifício, vem para o lugar do provedor, vem para o lugar do guerreiro, vem para o lugar daquele que de fato faz a diferença, é a coluna, lugar daquele que é o protetor, vem para o lugar daquele que crê em Deus, coloca a palavra na boca de quem abre a boca e se enche dele. Abre a boca, eu vou te encher. Esta é a palavra de maravilha. Desfeito o laço do adultério, desfeita a barreira da discórdia e a animosidade na relação conjugal, desfeita as suas ofensas na tua casa, no teu relacionamento, está desfeito em nome de Jesus. Desfeito toda sorte de pensamentos contrários e acusações do teu passado, desfeito agora. Homens e mulheres de fé sendo ativados agora. Deus chamando cada um de vocês. Não há medo. Você não recebeu o espírito de medo. Você não recebeu o espírito de medo. É de poder, é de coragem, é de intrepidez, é de ousadia. Nada vai poder te parar, assim como o Senhor falou com Moisés e foi com Josué. Ele é conosco. Ninguém poderá nos deter, ninguém poderá te parar, ninguém poderá te deter, porque você trouxe Deus para o lugar de prioridade, porque você entendeu, não há parte da boca o livro da lei, medita nele dia e noite, e cumpra o que está escrito. Nas madrugadas estamos buscando mais dele, e ele está dando mais dele, derramando mais dele. Ele tem dito: para quem quer mais de mim, me dê mais de ti. Se você quiser mais de mim, me dê mais de você, porque quanto mais de você eu tiver, mais de mim você terá. E nessa manhã é tempo de cumprimento. Receba mais de Deus na sua vida. Mais de Deus na sua vida. Mais de Deus na sua vida. Mais de Deus na sua história. Mudando a sua história, mudando a sua história, mudando a sua história. O seu passado não te para. Você não é o teu passado. Você não pode dar vazão ou ouvidos às pessoas que não conhecem o seu Deus e nem sabem quem você é, porque você é quem Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem e você pode o que Deus diz que você pode. Eu declaro recursos financeiros chegando na casa dos 10 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil, valores altos chegando às tuas mãos, porque você está entrando no lugar do mordomo. Não é quanto do teu dinheiro vai para a mão de Deus, é quanto do de Deus fica nas tuas mãos, porque Ele sim, segundo a capacidade que Ele conhece e segundo aquilo que Ele sonda, Ele é quem derrama. Ele é quem abre a porta que ninguém fecha. E portas estão sendo abertas para você acessar.
pessoas que estão em lugares de acesso, pessoas que são autoridade, pessoas que têm referência, elas vão te dar acesso, elas foram colocadas estrategicamente em lugares para que você, quando crescesse na graça, pudesse acessar, e você recebe a chave hoje. Receba as chaves que estão abrindo as portas, que vão te dar acesso a um novo tempo na sua vida ministerial, na tua vida financeira, na tua vida profissional, nos teus relacionamentos, em tudo na sua vida. É um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Uma nova história Deus tem para você. Um novo tempo Deus tem para você. Tudo aquilo que perdido foi, ouça da boca de Deus. Ele está te restituindo. O inimigo está trazendo de volta o que foi roubado. Ele está trazendo de volta o que foi roubado na tua ignorância. Sabe por quê? Porque nós tomamos posição diante de uma batalha que não é nossa. Aquietamos o nosso coração e estamos vendo Deus falar sobre livramentos. E a palavra é clara em dizer, você que está aqui, guarda essa passagem. Guarda no teu coração, medita nela hoje ao longo de todo o seu dia. Segundo Crônicas 20:20, creia no Senhor o teu Deus e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. Vai ser bem-sucedida. Vai ter êxito, vai dar certo, vai. Porque no campo de batalha, quando você chegar lá, não vai ter que guerrear. Os inimigos já estão batendo em retirada. Já existem cadáveres no campo de batalha, derrotados, e um despojo grandioso, que de fato será o preço, a restituição, aquilo que virá sobre a tua vida. Se prepara, vai mudar de casa. Vai morar em outro bairro, tira o passaporte, você vai viajar. Deus vai te usar em outras nações. Se prepara, a chave do carro já foi decretada. Não temos nenhum tipo de receio em falar de nada dos presentes que Deus quer nos dar. Porque Ele disse que atenderia ao desejo do coração daqueles que fizessem dele a sua fonte de alegria. Alegra-te, agrada-te do Senhor o teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora lembre-se, estamos numa batalha, e essa batalha é na mente. O inimigo quer trazer distrações para que esta palavra ela não reverbere, para que esta semente seja roubada, porque o coração distraído, como disse Jesus na parábola do semeador, tem a semente roubada pelo maligno. Mas você não vai desse lugar. Você vai avançar, você é terreno fértil. E vai frutificar 30, 60, 100 por um. Deus é conosco. Deus é contigo. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Aleluia. Sinto agora da parte de Deus que o rolo foi entregue completamente. Toda a mensagem foi entregue acerca do que Ele tinha reservado para esta manhã. E agora eu entendo o receio, entre aspas, medo de estar diante de uma câmera para falar essas coisas nas redes sociais. Mas eu sei que também temos um compromisso com o reino, não com as pessoas que, de repente, por incompreensão, falta de maturidade, falta de compreensão ou entendimento, não vão receber ou vão trazer o que quer que seja de impressão. Não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com aquilo que Ele acabou de revelar. É sobre isso. É sobre os testemunhos que vão brotar, como que um que brotou há 2 dias atrás, de uma mulher que recebeu a ministração dos 7 derramamentos de sangue, e o Senhor falou com ela antes de sair de casa: unge as suas mãos. E quando ela saiu, ela pôde então se encontrar com uma pessoa que era fustigada, angustiada, amarrada no espírito do vício. E quando um demônio tomou essa pessoa, o Senhor falou: vai lá, ora, impõe as mãos. E quando ela impôs as mãos, de imediato, não foi daqui a algum tempo, de imediato, o efeito do álcool passou e a pessoa se levantou e andou normalmente. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Não é porque você não está vendo que Ele não está fazendo. Quanto a nós, o que cabe é continuar perseverando.
você que foi edificado, né, por esse momento aqui nessa manhã, em o nome de Jesus. Compartilhe este conteúdo. Amém? Já já nós vamos fazer esse conteúdo subir lá na plataforma do YouTube. Tudo que nós gravamos aqui, logo depois vai para o YouTube. Eu peço, por favor, a sua ajuda. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Olha, aí nos teus relacionamentos, aí de repente no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho, no grupo da sua igreja, envie o conteúdo. Convide as pessoas para poder receber o que a gente tem, que o Senhor nos tem dado para entregar como conteúdo nas redes sociais. Nós temos tido o compromisso diário de gravar o devocional Priorize Deus e o devocional Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. 2 materiais que de fato trazem você para o lugar de pensar em Deus e nas coisas de Deus. Então, se você de fato recebe essa palavra, se sentindo convocado, aleluia, minha irmã, é o Espírito Santo tocando o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Deus está convocando você, muito mais Ele tem para fazer, mas lembre-se, Deus é recíproco, Ele chama e espera uma resposta. Não dar uma resposta também é uma resposta, a resposta da indiferença, a resposta do menosprezo. Deus também reconhece essa resposta. E lembre-se que Ele disse que para com fiel Ele se mostra fiel, para com puro Ele se revela puro, para com justo Ele se revela justo. Amém? Mas para com aqueles que se pervertem, Ele paga na medida da perversão. Ele é recíproco. E eu tenho certeza que Ele está chamando você para nos ajudar nessa mobilização. A mobilização que nesse momento introdutório é de fato para expandirmos, dar alcance à mensagem, ao conteúdo. Porque Deus já deu a direção para nós conquistarmos prédios, prédios para que possamos de fato instalar a congregação. Eu estou grávido da congregação. Nesses dias eu estou diante das câmeras exercendo o ministério do pastor Fernando Salles. Mas a comunidade bíblica Imagem e Semelhança está sendo gerada para uma nova fase, a glória da segunda casa. Uma irmã já teve a visão, já teve sonhos que testificaram o meu coração. Então eu sei que Deus reservou lugar, é um grande lugar, para um ministério que não se resumirá à cidade do Salvador, nem tampouco ao estado da Bahia ou à nação brasileira. Deus tem um chamado para as nações. Temos um chamado apostólico de treinamento, um chamado apostólico para de fato implantar igrejas, fazer de fato o ministério avançar, crescer, e Deus conta com você. Conta com você para que você nos ajude a expandir esse conteúdo. E aquilo que Ele colocar no teu coração, faça. Faça, porque é Deus. E é justamente na medida daquilo que entregamos, é a tua entrega que te faz lembrar. Lembra da mulher que derramou o cântaro que ungiu o corpo de Jesus. Jesus falou, para toda a eternidade, onde esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada por conta do quê? Da entrega. E a entrega é o quanto que você dá de você. É o quanto que você entrega de você. É o que Deus fala. Não é tanto a oferta que você pode abrir mão. Eu poderia aqui agora pedir que você ofertasse o ministério. Não, é Deus quem fala. O que Deus quer é entrega. É a sua entrega, a entrega do seu coração. É a entrega da sua vida. Ele quer a tua vida, não aquilo que você dá que não faz falta. Ele quer a semelhança do que aconteceu com aquela viúva pobre que entregou apenas 2 moedinhas. E aquelas moedinhas valeram muito mais do que o volume de moedas e de valores que foram colocados no gasofilácio. Porque, como disse o Senhor a Samuel, enquanto o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Se você entende que Deus está nos usando e que aqui nesse lugar que você está até agora ouvindo esta mensagem é Deus falando ao teu coração, então, por favor, não abra mão de ser um investidor desse ministério. É Deus quem fala ao teu coração. Eu tão somente entendo que eu preciso convocar você a continuar avançando mais fundo no rio do Espírito. E uma forma de você fazer isso é você compartilhando este conteúdo. Minimamente, é você entrar nas suas redes sociais e compartilhar o conteúdo. Muito em breve faremos cortes em relação aos momentos que vivenciamos aqui, tá? Cortes que fazem com que o conteúdo de maneira micro, de maneira mais curta, possa ser passado para impactar as pessoas conforme o plano de Deus. Não se preocupe,
Deus sabe a quem é que Ele tem que alcançar através da sua vida, através da tua rede de relacionamentos. Ele só espera que você não esteja passivo ou indiferente ou calado, mas que seja alguém a quem Ele possa usar, alguém a quem Ele possa tocar, alguém a quem Ele possa ter a resposta que Ele aguarda, para que então você desfrute de muito mais além do que Ele pede ou imagina. Disse Jesus, Mateus 10:32, aquele que confessar de mim perante os homens, eu darei testemunho dele ou dela perante o meu Pai. Mas aquele que se envergonhar de mim perante os homens, não confessando de mim ou das minhas obras, eu também não confessarei ou me envergonharei dele diante do meu Pai. Não há meio termo. Não há como ficar em cima do muro, ainda mais para nós que recebemos uma mensagem para tornar Deus a nossa prioridade. Então, você que esteve até aqui, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu, de fato, conto com a sua ajuda porque sei da obra de Deus no seu coração. Sei o quanto que Deus está falando, bradando, como que eu orava nesses dias da madrugada, trovejando aí no teu interior, estremecendo a tua carne, abalando tudo que é abalável, fazendo cair por terra toda a resistência, trazendo você para um lugar de coragem, um lugar onde você dá um passo diante daquilo que os olhos naturais não conseguem ver, mas os olhos da fé sabem, você não vai cair, não vai faltar o chão, você vai colocar o pé e o chão vai estar lá, porque é pela fé que você vai avançar. E o inimigo, que havia se levantado, que havia preparado o laço, que havia cavado a cova, que havia colocado a pedra para o seu tropeço, ele já foi envergonhado. E toda a obra dele já foi desfeita. O teu caminho está aplainado. O laço que foi preparado foi quebrado. A lança Deus quebrou. Os carros foram lançados no mar. Mais uma vez, Deus está sendo glorificado através da sua vida. Creia nisso. Você não tem mais nada a ver com o seu passado. Se é para falar do passado, é para demonstrar a grande diferença de quem um dia você foi e em quem você tem se tornado, porque você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Deus está reescrevendo a sua história. É em novidade de vida que você vai avançar. A cada dia melhor. Este é o mantra, por assim dizer, para a vida daqueles que andam segundo a palavra de Deus, para em Cristo viver em novidade de vida. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. É como Provérbios 4:18. A sua vida é como a vereda do justo. Que é como a sua vida, a minha vida, na condição de um justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Hoje você está brilhando com a glória de Deus. A glória de Deus está indo adiante dos teus caminhos. A face do Senhor está voltada para ti dar vitória, para te conceder paz, para que você avance. Verdade, estamos no campo de batalha. Não vamos de maneira alguma estar passivos ou de repente até dispersos. O capacete da salvação está sobre a sua cabeça. A couraça da justiça está protegendo o teu peitoral. Você está envolvido na cintura com o cinturão da verdade. A verdade te envolve em todos os lados e áreas da sua vida. Os seus pés estão calçados na preparação do evangelho da paz. Num braço você tem o escudo da fé, ao qual você pode apagar os dardos, conter os dardos inflamados do maligno. E do outro você tem a espada do Espírito, que é justamente esta oração que se move em línguas, que edifica a sua fé, como Judas fala no seu único capítulo, versículo 20. E assim, estamos nesse tempo de orarmos e então entendermos o bom combate da fé nessa batalha. Deus é contigo. Deus é contigo. Então eu continuo contando com a sua vida, para que você nos ajude, para que você de fato possa estar nesse campo de batalha, juntamente conosco na linha de frente. Fomos chamados para estar na linha de frente, protegendo a nossa casa, o nosso ministério, as nossas esposas, os nossos filhos e aquelas mulheres que são crentes e que os maridos não são. Saiba que a sua santificação santifica o teu marido. Muito em breve eu serei convidado por você para ir na tua casa, para nós orarmos e então ungirmos a tua aliança. Por quê? Porque Deus está movendo o coração do teu marido. Foi assim naquele filme Quarto de Guerra. Apesar de ser uma ficção, eu creio no poder de Deus, de ser fiel à sua palavra na vida das suas servas.
Creia, Deus é contigo, está ajustando. A palavra de Deus está alcançando o que você não pode alcançar. Essa ministração dessa manhã está fazendo com que no seu coração o que era algo que te deixava fragilizado, fragilizada, ansiosa, receba a paz que excede todo entendimento. Porque onde você não pode ir, o poder de Deus está indo. Os anjos já receberam ordens. Eles não somente te entregaram aquilo que foi declarado nessa mensagem, não somente a unção veio despedaçar julgos, mas as orações que você tem feito, elas têm sido ordenamento de Deus para que anjos vão adiante de você, lá na casa do teu filho, lá no estado onde ele está. Isso, a sua filha, de repente é um tio, é um primo, é uma prima, eu não sei, Deus sabe, é um parente seu, é o teu marido e a tua esposa, não importa, é lá no teu trabalho, é uma colega de trabalho, é o teu patrão, não tenha problema, é um concurso público, não foi chamado, se prepara, o edital vai sair, o teu nome vai estar nele, é um processo na justiça, vai ser desengavetado, já foi batido o martelo, é favorável a você, sim, é um currículo, se prepara, vai ser chamado para entrevista, e vai fazer a diferença, porque a luz que você tem vai deixar claro para as pessoas que você é uma pessoa chave, e você não vai ocupar o lugar da vaga não, você vai ocupar um lugar ainda maior, um lugar de destaque, porque Deus quer honrar e vai honrar a tua vida. Deus está falando nessa manhã em nome de Jesus, e eu estou feliz, estou leve de todas as angústias que carregava até esse momento. Quem é do grupo sabe. Ontem eu lembro que, depois que nós começamos a falar ali do documentário, que o pastor Joel fez um comentário, eu agradeci a Deus pela vida dele, por conta das angústias que foram geradas no meu coração, e ao terminar esse vídeo aqui, eu vou assistir mais uma vez o documentário, vou começar a fazer cortes desse documentário, e vou trabalhar a partir desses cortes aconselhamentos para com as pessoas. É hora de provocar as pessoas a de fato encararem a verdade da Escritura. Ou você está em Cristo se tornando um discípulo, ou esqueça essa proposta vazia, dessa religiosidade barata, mentirosa, que faz com que você finja ser quem você não é, uma vez que quem você é está em Deus, mas que não se revela porque você não reconhece que como você está não pode continuar sendo. Mas Deus é contigo, Ele é com você, e em nenhum momento as intenções desse vídeo que está sendo gravado, elas são humanas. É o Senhor usando os seus vasos para de fato manifestar a glória que é somente dele. Amém? Então eu louvo a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Se prepara. Amém? Se prepara. Deus conta com a sua entrega. É a sua entrega que te faz lembrado. É a sua entrega que te faz lembrada. Então não seja uma pessoa resistente, porque somente aqueles que são fiéis no pouco é que Deus acrescenta sobre o muito. Amém? Deus está falando com pessoas sobre desafios financeiros, sim, é verdade. Há um novo patamar para você acessar de recursos, porque você vai começar a agir diferente. Mas nunca se esqueça, sem ser fiel no pouco, você não pode acessar o muito. Sem ser fiel nas ofertas, sem ser fiel aos dízimos, não há como você, de fato, acessar o mais que Deus tem. É como as Escrituras dizem, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona, esse alcança a misericórdia. Então eu creio nessa manhã que esta palavra é digna de toda a aceitação, e que este é um tempo de você semear. E Deus está falando ao teu coração. Eu não quero deixar isso aqui aberto, falar de maneira mais detalhada, porque de fato nas redes sociais não cabe. Aqui isso o inimigo ele pega para trazer confusão e deturpação. Mas sim, Deus está falando de finanças nessa manhã. Deus está falando de oportunidades nessa manhã, de portas que já estão abertas, porque se Ele falou, já está feito. Deus não vai fazer, Ele só vai revelar o que já está feito. Ele não vai preparar, já está preparado. Somos nós que estamos nos preparando, crescendo no conhecimento da graça, para ter um entendimento claro de que temos que acessar. E nessa disposição, o telefone toca, o WhatsApp chega, o e-mail também, a notificação vai até você, e você entende, Deus está falando comigo. Contudo, nunca se esqueça, todo e qualquer ministério, ele carece, na medida que Deus ministra, de que aqueles que recebem da parte do Senhor sejam investidores do ministério.
Então, que você esteja, de fato, em paz, com o coração em Deus, para discernir a mensagem do Senhor nessa manhã e se posicionar para, de fato, continuar dando passos na direção do que Ele ministrou à sua vida nessa manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá? É um momento muito especial, de fato foi um divisor de águas para mim. Eu entendo que agora a jornada ela está acessando um nível mais profundo, estamos numa nova realidade dessa caminhada e por esse motivo pode ter certeza, Deus tem mais. E eu louvo a Deus pela sua vida. Agora, eu não vou nem fazer a leitura ou melhor, vou porque agora eu lembrei. Lembrei que o título é gratidão. Eita glória! É gratidão, porque de fato já avançamos muito além do que da programação, né? Estamos com 1h29. Aprove a Deus, né? A minha programação era outra, a minha programação era nem abrir a câmera hoje. A minha programação era de repente enviar um áudio no grupo, postar, né? Porque já está postado lá no canal a leitura de hoje, mas o Senhor de fato trabalhou, né? Enquanto as câmeras estavam desligadas aqui, eu estava numa luta interior, eu comigo mesmo, diante de muitas acusações, de muitos pensamentos contrários, muitas sugestões de coisas do passado, mas é Deus que nos dirige, eu louvo a Ele, né? É porque dele, por meio dele, para Ele, e por esse motivo estamos aqui agora. Amém? Então fica atento aí, irmã Lene. Acho que daqui uns 2 dias chega, tá? Eu vou, na verdade, rever a situação do pedido da senhora, mas fique em paz que vai chegar, em nome de Jesus. Dia 9, gratidão é o título. Muitas pessoas buscam aquilo que não possuem e se esquecem do que já receberam. Deus está falando com alguém? Muitas pessoas buscam aquilo que não possuem e se esquecem daquilo que já receberam. A gratidão é o reconhecimento por algo ou por algum benefício recebido. Por isso, Deus deseja que tenhamos um coração grato. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Almeida, revista e atualizada. Jesus, certa vez, curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer e dar glória a Deus. Então Jesus perguntou, abre aspas, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Fecha aspas. Lucas capítulo 17, versículo 17. Em outras palavras, onde estão aqueles que já receberam tantas bênçãos e não sabem agradecer? Onde estão aqueles que estão vivos, que podem respirar e glorificar a Deus? Lembre-se que a gratidão, além de expressar caráter, abre muitas portas de milagres e traz multiplicação. Perceba que antes da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus deu graças. Deus vai multiplicar as coisas boas em sua vida. Mas, para isso, você precisa aprender a agradecer. Portanto, seja grato, seja grata, pois a gratidão abrirá portas para grandes milagres. Diga, como o salmista, bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te estribes em nenhum só dos teus benefícios. Salmos, capítulo 103, verso 2. Pergunta do dia. Por quais razões você é grato ou grata hoje? Frase em destaque. A gratidão ativa a memória do coração. Amém? E depois de ler esse texto, eu fui encorajado a algo que eu também não queria fazer. Mas vou fazer. Meu irmão e minha irmã, isso é por conta da sua fé.
Isso é por conta daquilo que cremos. É muito menos sobre nós e mais sobre Ele. Eu quero, em nome de Jesus, que ao seu coração, aquilo que Deus colocar, que você faça uma oferta. Faça uma oferta, sim. Faça, porque isso é parte da palavra de Deus. E é conforme aquilo que Ele coloca no teu coração. Não vamos estabelecer qualquer tipo de quantia, mas tão somente uma atitude profética para aquilo que diz o Senhor ao apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, salvo engano, versículo 6, eu vou ler para que você tenha amparo na palavra de tudo que está sendo ministrado nessa manhã. Eu não quero me privar, eu não quero ter receios do que Deus está fazendo nessa manhã. Eu sei, e é como o Senhor fala, não é aquilo que de repente, agora não é mais sobre o que eu penso, agora não é mais sobre os meus receios, ou sobre o que as pessoas podem julgar. Julgue cada um segundo o entendimento que tem da palavra, e faça aquilo que sabe que precisa ser feito. Na palavra do Senhor, em Gálatas capítulo 6, nós temos a seguinte citação. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Amém? Isso é uma ação de gratidão a Deus, porque é a palavra dele, para nos ministrar acerca do plano que é dele. Então, em nome de Jesus, você que está nessa programação, deixa eu cumprimentar aqui esse querido Anderson Verne, que é o tempo que eu não vejo, amado nosso. Amém? Você que está aqui nessa programação e que entendeu que Deus está falando com você. Deus ama ao que dá com alegria. Esteja em paz em relação a isso. O detalhe é você não ficar em paz em relação a ser passivo ou de repente não dar um passo nessa direção por impressões que você tem baseadas no seu próprio entendimento. Eu não sei se Gilson está aqui nessa manhã ainda, mas se tiver, ou a irmã Jaqueline, por favor, poste o que tem na Bíblia Viva aqui nos comentários. Comente aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 6. E eu quero agora, porque o meu coração está ardendo. Sim, eu estou em paz nesse momento. Passei muitas angústias até abrir essa câmera hoje para poder ministrar nessa manhã, na sequência. Hoje, o nosso 37º dia de uma jornada de 68 dias. Faltam ainda 31 dias dessa jornada. Deus, minha prioridade. E hoje, de fato, o Senhor já havia dito acerca dessa realidade e não há como você romper o financeiro sem a semente financeira. Não tem como. Para aquilo que declaramos, fato, Deus pode fazer sim, Ele desperta pessoas para que eles coloquem na sua mão, para que na sua mão multiplique. Mas não há como multiplicar algo na mão de quem não é generoso. Não há como multiplicar algo na mão de quem não é grato. Então, para que isso não venha como um sactel furado, em que você tão somente receba para se preocupar com as coisas que de fato atendem à sua necessidade, aos seus sonhos ou prazeres, lembre-se, já é uma condição para você que entendeu que Deus é sua prioridade. Que condição é essa? Agrada-te do Senhor, faça dele o teu deleite, a fonte da tua alegria, e não tenha dúvida, os desejos do teu coração serão alcançados. Então eu quero justamente colocar isso diante de você. Poste aí, por gentileza, e vamos fazer um propósito em cima dessa passagem, dessa palavra. É agora eu falando para você, teste a Deus, prove a Deus nisso, na palavra que Ele entrega, e veja aquilo que Ele tem a fazer, ou na verdade que Ele já fez pela tua vida. Gálatas 6,6, o irmão Gilson acabou de postar aqui. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Amém? Isso não somente comigo que estou aqui agora, isso é muitas vezes com qualquer evangelista que toca o teu coração, que traz uma palavra, que é Deus falando ao teu interior. Muitas vezes você não rompe financeiramente por não ter conhecimento, no sentido de ignorar o que diz a palavra, ou por vezes se apoiar no seu próprio entendimento, através de uma mentalidade de escassez, quando que o chamado de vida para você é vida abundante. Eu não sei quando Deus vai falar ao seu coração, eu só sei que se Ele falar, não tenha dúvida, cumpra, porque há uma certeza, fé é uma convicção, fé é uma certeza, e essa palavra não vai voltar vazia. Aquilo que experimentamos nessa manhã é testificação de Deus para que entendamos o como que Ele vai operar, e os testemunhos seguirão. Continue conectado aqui com a gente, continue conectado nas redes sociais, ainda temos 31 dias aí para meditarmos, para de fato ministrarmos esse momento de transformação. Teremos uma imersão de cura interior e libertação, teremos uma imersão de batalha espiritual, teremos um seminário de cura interior
associado à batalha espiritual, e tudo isso vai estar sendo trabalhado aqui, divulgado nas redes sociais. Então fica atento, fica aí conectado, porque é só o começo. Em especial para você que recebeu essa palavra, Deus é contigo. Amém? Não permita que o inimigo, no meio dessa batalha ideológica de sugestões, de sofismas e de falácias, tire você desse lugar onde Deus quer para continuar operando muito mais além daquilo que você pede, pensa ou imagina. Já que acabou de colocar, aqueles que aprendem a palavra de Deus devem ajudar seus mestres, pagando-lhes. Olha aí, Gálatas 6,6. Não sei que tradução é essa, mas se você tem algum tipo de problema, tipo, nós temos um grupo, nós mentoreamos 2 casais, na verdade serão 4 casais, né? 2 receberão convites em breve. Mentoreamos sobre prosperidade bíblica, porque infelizmente a prosperidade ficou demonizada. A prosperidade ficou limitada tão somente a acúmulo de bens e ostentação de recursos financeiros. Mas a prosperidade bíblica, para nós que estamos estudando, ela se resume em 3 verbos. Não apartar da boca o livro da lei, ou seja, falar a palavra numa confissão clara, porque é um dos aspectos da fé. Cri, por isso falei. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, disse o apóstolo Paulo, e é uma referência de um salmo que agora eu não tenho na memória. O segundo verbo que você conjuga para ter o resultado da prosperidade bíblica é meditar na palavra dia e noite. Medite na palavra dia e noite, ou seja, pense no que Deus pensa. E o terceiro verbo que você conjuga para desatar e liberar a prosperidade bíblica é cumprir o que está escrito. Isso, é desse jeito. Não apartar da boca o livro da lei e falar a palavra. Meditar na palavra, aplicar a palavra. Né? Escreva para mim, por favor. Né? Falar a palavra, pensar na palavra, aplicar a palavra. Pensar na palavra, ou melhor, falar a palavra, pensar na palavra, aplicar a palavra. Esses 3 verbos conjugados, eles ministram, eles desatam, eles movem a prosperidade bíblica. Como, pastor, você tem essa certeza? Josué 1,8, foi o que eu acabei de falar contigo. E o Senhor disse para ele, olha, se você não apartar da boca o livro da lei, se você meditar nele dia e noite, e se você fizer tudo o que nele está escrito, se você aplicar a palavra, você vai fazer o seu caminho prosperar. E prosperidade é avanço, é não ter nada que te detenha ou te impeça em todas as áreas da sua vida. Lembrando que a bênção de Deus enriquece sem acrescentar dores, Provérbios 10:22, e que a sabedoria, que tem por princípio o temor a Deus, tem nas suas mãos riqueza e honra. Então, por favor, não se deixe levar por esse engano, por essa descaracterização, por essa distorção do assunto do ponto de vista bíblico, para adotar isso como uma verdade, porque essa não é a verdade. A verdade é o que está escrito. E as pessoas que têm se apropriado da palavra têm desfrutado da fidelidade daquele que diz que vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus está velando, atento à sua palavra para cumpri-la. E ele disse, esta palavra não voltará vazia, mas ela fará aquilo que me apraz. E o que apraz ao coração de um pai é abençoar os seus filhos. Então, se coloca na posição, aquieta o teu coração e veja os livramentos que você vai ter nessa área. Uma área muito delicada, por quê? Porque o mundo se mobiliza. Note que Jesus falou, a única área que Jesus trouxe a título de contraste, na comparação no coração do homem como um Deus, é Mamon. E ele precisa estar sujeito. Os recursos nas suas mãos são instrumentos, não podem ter você. Você os tem para quê? Para financiar o reino, para ser munição no campo de batalha, ajudando missionários, ajudando órfãos, viúvas e deixando você incontaminado do mundo. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Louvado seja Deus. Esse vídeo, essa ministração está sendo um divisor de águas. Um divisor de águas. Haverá um tempo antes e um tempo depois na jornada por conta do que o Espírito Santo ministrou aqui nessa manhã. Então, tão somente creio. E qualquer coisa, você me chama no privado, manda o teu direct aqui e nós conversamos. Qualquer necessidade de aconselhamento, não tenha dúvida,
estamos disponíveis. E quero convidar você para vir para esse lugar, o altar do sacrifício, que é a oração, o propósito da meia-noite. O propósito das 23 horas é o altar do sacrifício. Estamos nos mobilizando para uma campanha de batalha pela nossa família, pela nossa casa. Veja o contexto, veja como as coisas no mundo estão aí se movendo. Precisamos sair do lugar da passividade. Precisamos ter casamentos abençoados que sejam referência onde moramos. Né? Precisamos ter uma família referência, modelo dos fiéis. Não podemos estar passivos com a proposta de perversão, de desencaminhamento que está sendo trazida como cultura para os nossos filhos. As escolas, a proposta do MEC é uma proposta ateia. A proposta do Ministério da Educação Brasileiro e Desporto é uma proposta cética. É uma proposta que não edifica o coração de nenhuma criança em Cristo Jesus. É uma proposta que dá acesso a professores que vêm de universidades e faculdades cujo a fundamentação é Paulo Freire. Então, socialismo, comunismo, nada a ver com as escrituras. Então não podemos brincar, nem tampouco sermos inocentes, sermos negligentes de que pensar que 2 dias que os nossos filhos ficam na igreja, 1 hora, 2 horas, numa escola bíblica é suficiente para uma semana de 5 dias em que eles passam 5 horas na escola sendo ministrados em matemática, língua portuguesa, história, ciências, todas elas com a base de uma cosmovisão que não é bíblica. A cosmovisão leva a uma proposta de estar apoiado no próprio entendimento, numa ciência distorcida, numa proposta hoje de ideologia de gênero. Eu já aconselho crianças que se dizem não binárias, crianças que dizem ser bissexuais, sem saber o que isso significa. Por quê? Porque o cérebro dela sequer ainda amadureceu a chamada massa cinzenta, que é algo que só amadurece na nossa mente a partir dos 24, 25 anos. É nesse período que as conexões neurais vão trocando a coloração do nosso cérebro, nos dando um senso crítico a título de resultados, de causa e consequência de curto, médio e longo prazo em relação às escolhas que fazemos. As crianças não estão preparadas para fazer tais escolhas que hoje está sendo proposto pelas redes sociais, proposto pela sociedade em si, e nós não podemos estar passivos. É guerra. É guerra. E você precisa proteger a sua casa, o seu casamento, a educação dos seus filhos. Não é de se imaginar porque é tanto filho de crente pervertido, é tanto filho de crente desviando, envolvido em drogas e tantas outras coisas. O que é isso? Houve uma passividade, né? No tocante a encarar o tempo de qualidade que temos que ter para interagirmos com ele, fazendo inculcar. É como que diz Deuteronômio, capítulo 8, se não me engano. Temos que inculcar ali na mesa do café a palavra, no meio do caminho a palavra, antes de dormir a palavra, e sermos realmente aquela, eu vou ser chato, então perca o seu filho. Não sei se a Escritura te dá essa opção de você não ser chato. Ele coloca você na condição de autoridade. Ser chato é uma impressão que o inimigo traz, uma sugestão na sua mente para você ser bonzinho, boazinho. E aí esse bonzinho, boazinha dá acesso ao diabo na vida do teu filho. Vem para a guerra, vem para a batalha. Então, em nome de Jesus, todos os dias, às 23 horas, nós estamos divulgando um link para uma sala de ensino, uma sala de estudo que tem sido bênção. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos também ministrando no Instagram 23 às 0 horas, meia-noite e 10, que é o tempo em que, na viração do dia, nós consagramos os primeiros minutos em oração ao Senhor. É um tempo em que estamos também distribuindo material. Né? Nós vamos distribuir o material dos 2 últimos salas de ensino. A primeira sala de ensino foi uma introdução. A segunda sala de ensino, ontem, foi sobre a realidade do mundo espiritual, amém? A realidade do mundo espiritual. E agora, e justamente ontem, né, de ontem para hoje, nessa ministração foi que eu tive essa impressão da proximidade, da maldade. Sabe, como que uma besta babando para poder, destruir, para poder matar, para poder roubar. De fato, eu senti um estremecer da minha carne, um arrepiar dos meus pelos. E isso, como que o Senhor como que se diz assim, estou permitindo você sentir, para você perceber em que campo você está entrando. Não é brincadeira não, meus irmãos. Não é brincadeira. Como disse a irmã Jaqueline, não venha. Ninguém vai para o campo de batalha sem treinar antes. Quando o treino é duro, a luta é fácil. Estamos há mais de 30 dias treinando. Já é tempo de ir para o campo de batalha para resgatar.
É tempo de trazer de volta aqueles momentos aprazíveis na família, do marido com a esposa, sabe? Aqueles momentos íntimos, que não é mais o marido tentando se satisfazer com a esposa tentando se satisfazer com o marido. Não, não, não. É um se entregando pelo outro. É tempo de voltar ao romantismo, de um homem que entende o valor da sua esposa do seu lado, de uma mulher que entende o lugar de um homem de Deus na sua vida. É tempo de voltarmos e resgatarmos. Isso é bíblico para as nossas vidas. Termos prazer, um prazer santo de estarmos intimamente com os nossos cônjuges, não por conta de que, eu quero, não, 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 não. É um tempo também de estarmos ouvindo, através de uma escuta de qualidade, acolhendo o nosso cônjuge. As nossas esposas, por vezes, precisam falar e nós acolhermos, serem surpreendidas através do que? Do cuidado, do zelo, do carinho do marido. O marido carece da honra, do respeito, do reconhecimento, porque o mundo a todo tempo está falando que ele é um incapaz, que ele é um impotente, que ele não pode. Então ele acaba, se envolvendo com a mentalidade abusiva de uma fala de imposição, uma fala machista que não cabe para a realidade do crente. O homem, ele se entrega pela esposa, ele se sacrifica pela esposa como Cristo fez pela igreja. E é isso que ministra os nossos filhos. É isso, porque não é somente as palavras convencem, mas como diz o bom ditado popular, e esse é bíblico, né? Não temos ali um versículo que diga, né? Mas nós temos essa expressão sendo, na verdade, ecoada ao longo da Escritura. As palavras convencem, mas o que arrasta é o exemplo, é a entrega. É um filho ver como o pai se entrega pela esposa e ver como é que é o caráter de um homem de Deus. É justamente essa filha crescer vendo a mãe, como que a mãe ela é tratada, cuidada pelo seu pai, para que ela não vá se submeter futuramente a relacionamentos tóxicos e abusivos, através desses homens que na verdade são meninos travestidos de homem. Né? E que querem mulheres para se tornar suas mães ou se tornarem objetos nas suas vidas. Isso não cabe para o crente. O discernimento e a sabedoria nos livra. E os pais que treinam os seus filhos os protegem desse futuro fracassado e derrotado. De famílias derrotadas, fracassadas, porque a base não é mais a palavra, a cosmovisão, a visão para um relacionamento não é bíblica. É tão somente algo, porque a gente precisa, né, estar atualizado, e aí cede ao intelectualismo, ao racionalismo contemporâneo, que por sua vez tem o quê? Ceifado, roubado, devastado as famílias. É desse jeito. Então, é dessa forma que nós vamos lutar com as armas que Deus nos deu, com a vitória que já é garantida. Somos mais que vencedores. É plano de Deus. Nós só vamos tomar a posição e ir para o campo de batalha e de maneira ativa, intencional e intensiva não abrimos mão de que a nossa casa se mantenha firme e embasada nos valores bíblicos cristãos, judaicos cristãos, que de fato fazem prosperar o plano de Deus, a família sobre a terra. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, creia nisso e se aproprie dessa realidade para a sua vida, para a sua casa. Então, eu te aguardo hoje às 23 horas. Às 23 horas, nós vamos estar divulgando, né? Você que não tem acesso a um dos grupos, fala conosco aqui no direct e a gente manda, já guarda o seu contato no WhatsApp para a gente então já mandar, porque temos que tomar cuidado. Né? Nós fizemos uma sala de ensino e aí divulgamos nas redes sociais o link. A irmã Jaqueline estava lá conosco e de repente entra alguém com um perfil fake de uma senhora, tipo uma aparente senhora crente, e aí era um cavalo de Troia. O cara aí colocou no meio da sala de ensino vídeos pornográficos. Tivemos que enfrentar essa batalha. Vídeos pornográficos ali no meio da sala de ensino. O perfil entrou e soltou lá. Então nós vamos filtrar, nós temos que filtrar quem entra. Né? A pessoa tem que fazer parte de um grupo, ela tem que ser, na verdade, eu tenho que saber quem é. Você pode convidar? Deve, mas a pessoa tem que passar por mim antes, eu tenho que ter o contato dessa pessoa, saber quem ela é, para que no momento em que o link ele vai ser compartilhado, essa pessoa que vier, eu saber que de fato é alguém que está ali para ser edificado, não alguém que está ali como enviado do Satanás para poder trazer bagunça, né, dispersão naquilo que é o arraial do Senhor. Amém? Então, creia nisso, não é brincadeira não. O Senhor permitiu para a gente ter discernimento. Meu irmão, esse campo de batalha nas redes sociais não é brincadeira não.
Amém? Pode sim, Anderson, com certeza, meu irmão, você faz parte do reino, é do reino. Amém? É do reino. Eu vou colocar você no grupo, amém? Eu vou trazer você para o grupo, ter o seu contato, vou colocar você no grupo. E aí, todas as noites, a gente coloca o link, né, lá para umas 9, 10 horas, né, para ir 11 horas, pontualmente, estarmos aí ao vivo na sala de ensino, tá? E também no Instagram. Amém? Que Deus abençoe. Vamos encerrar aqui porque já são 1h53. Então, em nome de Jesus, atente ao chamado de Deus, atente ao que foi falado e se posicione, compartilhe, contribua, nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, ajude para que o algoritmo perceba, até porque o senhor já está também mexendo no algoritmo, né, para que haja uma entrega desse conteúdo de forma expansiva para dar alcance a essa mensagem que tem edificado a tua vida e vai edificar a vida de muitas pessoas. No mais, um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz, até a live do meio-dia. Amém? Meio-dia live, 18 horas live e 23 horas a nossa live com a sala de ensino. Beijo no coração, graça e paz. Anderson, meu irmão, beijo lá nas crianças, viu? E na esposa, saudade de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.